Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono. E apesar de estar bebendo, é mais uma conversa de bar e não é gameplay hoje. É mais uma análise lógica de uma pergunta que até lancei na aba comunidade aí. Participem. Que é: quem é o herói mais humano dentre os 4 apresentados? Mas claro que vocês podem colocar lá comentário, etc. Ah, eu acho que não é nenhum desses, é outro. Ah, não, eu acho que é... sei lá... Fiquem à vontade. O lance é... o que é ser o herói mais humano? Porque quando a gente pensa em herói mais humano, muita gente já vai falar assim, não, é o cara que não tem poder. Aí entre as opções, Spider-Man, Invencível, Batman e Superman. Todo mundo já vai no Batman. Ah, o Batman não tem poderes, ele é só um humano. Cara, mas a gente tá falando de humanidade, não de habilidade, né? Se fosse assim, então, o herói mais humano, a gente ia ter lá Batman, ia ter Frank Castle, né? O Punisher. Você ia ter vários heróis aí que não tem nenhum tipo de superpoder. Você tem Gavião Arqueiro, temos o Arqueiro Verde, temos o Asa Noturna, ou os Robins em geral, são todos heróis que não têm superpoderes. Mas a gente não tá falando de superpoder aqui, a gente tá falando sobre ser humano, sobre o que é ser humano. E assim, a ideia de fazer esse vídeo veio de... eu assisti uma pequena discussão ali de grupos de heróis no Facebook, onde uma galera tava falando que, pô, o herói mais humano de todos que já foram criados é Spider-Man. Pera, como assim? O Spider é o herói mais humano? Eu entendo que, assim, em relação a poder e tal, ele já não é um humano comum. Mas do que vocês estão falando exatamente? Tá. Mas e aí? O que é exatamente humanidade, né? Vamos dar um sentido pra isso não ficar muito subjetivo, né? Bom, definição de dicionário, assim, sem entrar na parte filosófica, define como humanidade conjunto de características específicas à natureza humana. Então, assim, a animalidade não reside na natureza humana, ou seja, selvageria, essas coisas, não é uma coisa que a gente chamaria de humanidade. Mas, assim, sentimento de bondade, benevolência, em relação aos semelhantes, claro, né? Compaixão, piedade, em relação aos desfavorecidos, são características que eles definem como humanidade, né? Entretanto, se eu posso colocar esse lado da moeda, esse lado moral, ético da moeda, o lado imoral também é intrínseco ao ser humano. Os animais não têm maldade, os animais não têm... assim como eles não têm benevolência, eles não têm malevolência. Assim como eles não têm exatamente bondade, eles não têm maldade. Então, assim, a maldade, a malevolência, a crueldade, essa falta de piedade, essa falta de misericórdia, essa falta de empatia, essa antipatia também é uma característica inerente ao ser humano. Então, assim, isso também entraria como uma coisa que está intrínseca em humanidade. Então, o herói mais humano não é necessariamente o mais bonzinho. Não é necessariamente o cara que é o super ego, super moral da vida. Não é o Capitão América, por exemplo. Porque se fosse nesse quesito, o Capitão América e o Superman estavam ali, ó, pau a pau. Spider tava concorrendo, mas Capitão América e Superman são um sinônimo de moralidade. Os caras são o símbolo de esperança, seja de um país ou seja da humanidade toda. E quando a gente for falar de humanidade aqui, vai valer todos os quesitos de humanidade. Então, pra bem ou pra mal, humanidade é humanidade. Então, assim, se imoralidade vale também, aí eu posso colocar Frank Castle, posso colocar o Wolverine, posso colocar o próprio Hulk. O Bruce Banner, certamente, é um lado mais humano do Hulk, mas o Hulk apresenta características de humanidade. Então, quem é o herói mais humano? Qual deles é o herói mais humano? E o que é ser humano? Porque se for a gente estabelecer que ser humano é ter características humanas, como, por exemplo, as características morais, beleza. Se estabelecemos que também vale as imorais, beleza.
aí vai entrar muito mais herói nessa questão. O lance é que, dentro daquela discussão, a maioria das pessoas pendiam pro Homem-Aranha por um seguinte quesito: sofrimento. Meu Deus. Na cabeça da maioria das pessoas, ser mais humano é sofrer mais. Cara, a gente tá vivendo um mundo ninguémista. Se sofrer vale, cara, então o Invencível que apanha toda a temporada, o tempo todo, é o cara que sofreu basicamente o tempo todo, seria o cara mais humano. Mesmo tendo a maior parte do DNA dele Viltrumita, ele é super poderoso, ele é quase um Superman, uma versão menos forte de Superman, mas assim, das partes de sofrer, ele tem bastante, talvez tanto ou mais que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha já tomou várias surras e já teve atos imorais também, mas no nível que apanhou o Invencível, o Spider, pelo menos, não chegou a tomar tanta surra assim. E olha que eu nem tô falando, dando spoiler do que aconteceu nas HQs, porque, meu Deus, nas HQs, se a Amazon adaptar, mano, se a Amazon adaptar o que tá nas HQs, gente, nossa, o menino Invencível sofre. Como sofre? Se entrar, vamos supor aí, que sofrimento torna um herói mais humano, eu acho que o Invencível leva essa fácil. O Spider ficaria em segundo, Batman em terceiro. O Superman tem o seu sofrimento, mas é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas aí o lance é que eu queria até elucidar, eu até publiquei naquela discussão, é que não é sofrer que faz alguém ser um ser humano. Porque, querendo ou não, na natureza, os animais sofrem. Não pelos mesmos motivos. Eles sofrem porque eles, sei lá, estão tristes ou se magoam, sentem raiva, ódio, sentimentos humanos. Não é isso. Mas eles sofrem. Querendo ou não, o bichinho quebra a pata, ele vai ficar gritando, um cachorro atropelado, é uma cena horrível. Gente, é um lance tão tenso que eu, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de acidente, eu nunca atropelei uma pessoa ou um cachorro. Mas eu tenho mais medo de atropelar um doguinho do que uma pessoa, porque a pessoa vai falar: não, machuquei, sei lá, o braço, não, minha perna, tô sentindo dor na perna. O cachorro não vai saber falar, às vezes ele quebrou a coluna e o bicho tá lá deitado, tentando se levantar, sofrendo. E, gente, isso não é uma característica humana. A gente sabe que ele tá sofrendo, a gente vê que ele tá sofrendo, e ele tá vocalizando isso, ele vai tá chorando, ele vai tá... sabe? Mas ele não virou um ser humano porque ele tá sofrendo. A gente entende a nossa... aí entra a parte, a nossa empatia, o nosso lado humano, a nossa capacidade de olhar para os outros seres vivos e coisas, e olhar, sabe? Quando a gente vê um carro muito lindo que a gente ama de paixão e ele tá abandonado, meu Deus! Sabe, aquele carinho que a gente tem. Você olha tipo uma Lamborghini abandonada em Dubai, parte o coração. A Lamborghini tá destruída. Ela não tá sofrendo, entre aspas, né? Porque o objeto material não tem sentimento. Mas a nossa parte humana se identifica com aquilo e diz: cara, que coisa horrível. Quando a gente vê um acidente, ou pessoas se machucando, ou animais se machucando, até... quando você vê um filme e vê que aquilo não é real, sei lá, é um CGI do Godzilla pisando no peito do Kong, e você vê aquela cara de sofrimento daquele titã, e você que é humano, olha pra isso e fala: cara, ele tá sofrendo, e você sente a dor junto com ele. Isso é o lado de sofrer do ser humano. A gente sofre pelas coisas que não são necessariamente nós mesmos, a gente sofre pelos outros, sofre pelos objetos, sofre pelos animais, sofre por coisas que não existem real aqui, material. Então, assim, sofrer exatamente não faz alguém ser humano, mas a gente já percebeu que a empatia, você olhar e ter a capacidade de sofrer por alguma outra coisa, torna um herói mais humano. E aí o Spider continua com a vantagem. Então, a gente chega a uma conclusão de que entender o que é um herói mais humanizado, mais humano,
não é só o quanto ele sofre, mas o quanto ele se identifica com o sofrimento e quanto nós se identificamos com o sofrimento que ele tá sentindo. E aí vem o lado mais de você conseguir se colocar mais na vivência do personagem pra entender mais a dor que ele tá sentindo naquele momento e ter empatia por ele. Por isso que às vezes a gente acha o Spider mais humano que outros heróis. Mas assim, quer um rival bom em sofrimento pro Spider, que também é bastante urbano? Super Choque. O cara tem o sofrimento na família dele, a perda da mãe, ele luta contra meta-humanos, ele vê aquela desgraça acontecendo em Dakota. Pra quem assistiu a animação, sabe bem como isso foi retratado, ele é bem humanizado nesse sentido. Ele sofre preconceito, ele sofre com problemas sociais que nós temos. Então é fácil entender que ele é um herói humanizado. Mas ele é o herói mais humano por isso? Ele é um herói mais próximo da humanidade porque ele sofre problemas da humanidade? Ou um outro herói que não tem esse tipo de problema, mas que consegue ter empatia por isso, é um herói mais humanizado? Então vamos começar a analisar aí. Começar com as nossas 4 opções. Eu podia ter botado até um Super Choque aí, mas na enquete não coube mais, só dá pra colocar 4. Então eu resolvi colocar os 4 que eu achei que seriam mais interessantes de analisar. Começando, é claro, não pelo mais favorito, né? Vou começar pelo Spider, muita gente vai falar, esse! Não. Vamos começar pelo Invencível. Que, bom, viveu a vida toda dele como ser humano, descobriu que era Viltrumita, ganhou poderes e aí virou um super-herói. E a jornada dele, como é que foi? Como que ele age em relação aos outros problemas humanos? Bom, só dando um aviso, claro que vai ter spoilers da primeira e alguns da segunda, mas nada muito focado, não. Só pra gente conhecer e entender o personagem aí. Então assim, o Invencível, ele nasceu como Mark Grayson, filho de Nolan Grayson e de Debbie Grayson, que é sua mãe e seu pai. Seu pai, Omni-Man. E assim, ele é um personagem principal da história dele, né, da série Invencível, ou dos quadrinhos que levam também o mesmo nome. É um adolescente que inicia sua história com 17 anos, descobre que tem poderes, é uma coisa inesperada da parte dele. Apesar de estar no mundo de super-heróis, de ter bastante gente com características mágicas, miraculosas, não exatamente mágicas, mas algumas são maldições, outras são poderes, outros são genéticos, etc. Mas assim, ele ganha seus poderes, ele descobre a identidade do seu pai, que já era um herói estabelecido, e bom, a primeira coisa que ele faz é tentar se basear no super-herói que o seu pai era conhecido. Então, assim, a primeira coisa que ele pensou quando ele ganhou superpoderes não foi ser um playboy rico e, sei lá, e viver uma vida incrível, não. Ele queria ser como o pai dele, um exemplo de super-herói, e até aquele momento da história era. Afinal, o pai dele era o maior herói que existia naquela terra, naquela humanidade. Então, pra ele, o exemplo de pessoa que tem compaixão, que ajuda e salva a vida das outras pessoas, era o Omni-Man. E cara, a gente percebe que ele tem muita humanidade nesse sentido, porque ele era um adolescente de 17 anos, ele tinha os problemas dele na escola, tinha os problemas dele no trabalho, ele tinha tudo isso. Ele ganha poderes, o que livra ele de todos aqueles problemas urbanos e bobos que tinha. Não exatamente livra, mas se ele quisesse, ele não precisava se preocupar com isso. Mas a preocupação dele foi em como ser alguém útil para toda a sociedade, para toda a humanidade, não só para a família dele, não só para ele. Ele não pensou nele, ele teve empatia de olhar para todo mundo e falar, cara, eu quero ser um herói incrível como o meu pai. E aí assim, você vê amor, admiração, empatia para as pessoas que ele tenta salvar. Você percebe na série que quando uma pessoa que ele tentou salvar se machuca, ele desaba. Cara, o sentimento que ele tem, a profundidade disso é muito grande. O cara, ele sofre, não porque ele se machuca quase o tempo todo quando ele enfrenta um inimigo forte. Não, ele fica mais... Vocês podem até reparar na primeira temporada, ele fica pior pelas pessoas. O que mais machuca o Invencível não é a pancadaria que ele sofre, mas sim ver pessoas mais frágeis
e viverem coisas que pra elas causam uma dor estonteante, e ele tem uma empatia tão profunda por isso que isso machuca ele profundamente. Então assim, eu posso dizer que o Invencível, que o Mark Grayson é um cara humano? Sim, tanto que ele apanhou, por exemplo, na segunda temporada, ele toma um pau dos Viltrumitas, né? Pra não dizer qual, mas ele toma um pau de outros Viltrumitas, além do pai dele na primeira temporada, porque ele prefere ter empatia e amor por toda a humanidade, por toda a sociedade humana, do que pensar nele mesmo. Seria muito mais fácil ser o filho do conquistador da Terra. Pá, meu pai é o grande chefe, o herói mais forte que tem, a gente dominou a Terra, beleza, tô tranquilo. Não, ele se coloca no lugar das pessoas, ele tem um ponto de vista focado na própria sociedade, no que ela pensa, quanto ela sofre, como ela sofreu, por exemplo, nas batalhas que ele não conseguiu vencer, porque ele não era forte o suficiente. Esse sofrimento, essa empatia, esse amor que ele tem pela mãe dele, pelos amigos dele, pela equipe, pelos heróis que morreram e ele nem chegou a conhecer, por todas as pessoas, torna o Invencível um cara extremamente humano. Não, assim, não que ele seja fisicamente um ser humano, mas, sabe, a empatia, lembra aquelas características que a gente falou no começo? Que é empatia, o sentimento pelo desfavorecido, a capacidade de se ter piedade, de se ter misericórdia. Ele tem tudo isso. E além disso, ele tem aquela parte do sofrimento. Porque fisicamente ele sofre pra caralho. E ele não sofre só por si mesmo, ele sofre muito mais pelos outros. O cara literalmente prefere morrer, como aconteceu na segunda temporada, onde ele... Assim, as opções eram morrer ou topar. Ele falou, então beleza, me mata. E ele fez isso. Você tem uma missão atribuída a você pelo seu verdadeiro povo. E você vai completá-la. Mark, escuta. Diga que tudo bem, que vai obedecer e dominar o planeta. Você não tem como vencer, rapaz. Diga isso pra ela ir embora e vamos nos preparar para esses idiotas. E ele fez isso várias vezes. Ele, tipo, beleza, eu deixo você me bater. Eu deixo você se vingar. Me dá a surra que você quer me dá o cacete que você quer me dar. Tudo bem. Mas não mate essas pessoas, não mate a minha mãe, não mate o meu irmão, não mate os meus amigos, não destrua a Terra. Deixa as pessoas viverem as suas vidas em paz. Ou seja, o sacrifício. Cara, até o cara que é cristão, ele tem tanto orgulho de um cara que se sacrificou pela humanidade e percebe que alguns heróis têm essa mesma característica, fariam a mesma coisa. Eles dariam a vida deles por todo mundo, pela humanidade. Ser herói, olha que interessante, ser herói é se auto-sacrificar, é se dar, é se doar pelo próximo. É um gesto de amor ao próximo. E sem dúvidas, o Invencível tem esse gesto. E tem muito profundamente esse gesto. O cara se doa de corpo e alma para salvar, para fazer aquilo que ele acha certo, para fazer aquilo que seria melhor para as pessoas. Ele não tá pensando só em si, ele tá pensando na humanidade, na sociedade. No caso dos Viltrumitas, em toda a galáxia, em todo o universo. Cara, é muita coisa. Ele não tá focado só no seu centro urbano, só na sua família, só no problema da namoradinha, apesar disso afetar ele também. Porque é uma característica humana, você tem os seus problemas rotineiros, não é só... Gente, mesmo você fazendo todo esse sacrifício que era necessário sim para toda a humanidade, mas não era pessoal. Os seus problemas pessoais não somem. E ele também tem, ele tem a Amber, que... Puta que pariu, uma péssima namorada. Foi uma péssima namorada na primeira temporada, nossa, ela era muito escrota na primeira temporada. E assim, as mudanças que a Amber sofreu na série fez ela ficar tão chata que tem um monte de vídeo, um monte de canal que achei ela chata, insuportável. A segunda eles deram uma aliviada, porque ninguém gostava dela na primeira temporada, na segunda deram uma pisada no freio da chatice dela.
Mas assim, ele sacrificar por tudo aquilo não isolava ele de ter problemas normais, da sociedade normal e pessoais, com sua mãe que estava deprimida, sua namorada que não sabia como lidar com o fato de que ele estaria ausente em muitos momentos porque ele estaria ocupado se sacrificando pela humanidade. Da mesma forma que ela tem um sofrimento muito humano, ele também tinha, porque ele sofria a mesma coisa. Se era ruim pra ela, era, e era ruim pra ele também. Então você percebe que ele é fantástico nesse sentido, ele é muito humano, muito. Tá, agora passando um pouco da parte do Invencível, vamos falar do herói mais humano da Liga da Justiça, entre aspas, tá? Porque, assim, as habilidades dele são bem sobre-humanas, né? Mas, basicamente, é um ser humano vestindo uma roupa de morcego. Cara, analisando o Batman, Bruce Wayne, com 8 anos, perde os pais. É um menino que foi criado e tal, teve o amor do papai, o amor da mamãe, bilionário, herdou uma fortuna gigantesca, seus pais morreram num crime terrível. Gente, o cara já vem com um pack de depressão, já vem com um pack de tempt, né? Que ele tem ele tem ali um trauma gravíssimo que viveu quando criança. Ele já vem com todos esses problemas humanos, ó. Gente, quantas pessoas aí não perdeu o pai num latrocínio? Quantas pessoas aí não perdeu a mãe por uma doença? Quantas pessoas não perdeu um parente, um ente querido, um irmão, um amigo, uma namorada, um namorado ou qualquer coisa do tipo, pra alguma coisa horrível, como um idiota armado, achando que só porque ele tem uma arma ele merece ganhar mais coisa que os outros. Ele merece ter mais dinheiro, ele merece ter mais poder. Gente, a sociedade humana é cheia disso. Bruce Wayne é um exemplo de como a sociedade humana gera mal, como a humanidade também é cruel, a humanidade é terrível, a humanidade é cruel, a humanidade também sabe não ser piedosa, sabe pisar, sabe magoar, sabe jogar uma criança de 8 anos na merda. Isso é muito real. Aqui no próprio Brasil você tem uma violência simplesmente avassaladora. Você tem um bando de safado roubando dinheiro da saúde, aí a sua mãe precisa de um remédio, vai pro hospital, não tem, precisa de uma máquina para fazer uma diálise ou fazer uma ressonância, alguma coisa do tipo, não tem, pega uma doença grave, vai ficar esperando numa fila eterna, porque o cara que deveria pegar o dinheiro que ele arrecadou, que é muita coisa e era para salvar vidas, tá enfiando no próprio bolso, comprando voto, pagando o amiguinho, botando o juiz ali, botando o juiz pra cá, se livrando da cadeia. A gente sabe que o Brasil é cheio disso. Não importa se você é daqui, se você é daqui. Os dois lados tem essa merda. Os caras que estão no poder são um bando de babaca. São horríveis, são pessoas terríveis. Você idolatra político, algum juiz, um supremo, alguma outra coisa, não seja bobo. Esses caras não ligam pra você, não ligam pra sociedade, não ligam pra humanidade. Tanto que muita gente perdeu alguém que amava por uma falha do sistema que bota esses caras no topo. E o Batman viveu e vive no mesmo sistema, mesmo que seja na ficção de Gotham. Cara, Gotham não é muito diferente do Brasil não, gente. Gotham tem promotor corrupto, juiz corrupto, tem prefeito corrupto, tem político corrupto, é o que mais tem. O Brasil tem isso também? Tem, muito. E assim, o Batman, ele veio a se tornar um super-herói, põe heróico nisso, saindo de um trauma, de uma sofrência, de uma vida terrivelmente destruída pela falta de humanidade das pessoas. Ou seja, um latrocínio que pode acontecer, isso se já não aconteceu com algum de vocês, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um aqui. É extremamente normal, infelizmente, na humanidade, na sociedade, você ter casos onde o seu pai sai para trabalhar e não volta. Onde você tá assistindo um filme no cinema, tá voltando de boa com a sua família e um imbecil estraga isso. Porque ele quer mais dinheiro, porque ele quer mais poder, porque não tem segurança, não tem uma sociedade que
cuide desse tipo de pessoa, impeça que ele faça mal às outras pessoas. E quando eu digo impeça, não é só você passar a mãozinha na cabeça, ai, tadinho dele, ai, precisava de estudar. Não! Gente, os bandidos piores que a gente tem na sociedade, não só na do Batman, como, porque no Batman tem até um meme, né? Que você quer ser um vilão do Batman, você tem que ter pelo menos um PhD ou um doutorado. A Harley que o diga, né? Mr. Freeze. Esses caras, assim, a maioria dos vilões do Batman, eles são pessoas estudadas. E na vida real também, a maioria dos vilões, dos ditadores do mundo, da sociedade que estão por aí, são pessoas que têm oportunidade, têm dinheiro, têm tudo. E eles são ruins porque são pessoas ruins. Então, assim, não é falta de oportunidade, não. Esses vilões existem na vida real e na ficção também, porque eles são pessoas horríveis. Então, assim, mas o Batman é bilionário, não é muito uma... Cara, se você acha que ter dinheiro faz você parar de sentir a perda de pessoas que você ama, você é um idiota, você é burro. Pelo amor de Deus. Não, dinheiro não compra os seus pais de volta, não compra o amor da sua família, não vai comprar a paz pro seu próprio espírito. Pô, você pode até analisar quantos cantores, gente famosa, podre de rica, tem depressão. Claro, eu preferia chorar dirigindo uma Lamborghini do que um Fusca. Adoro Fusca. Mas vocês entenderam. Tem gente que acha que ter dinheiro te livra, te isenta de sofrer, te isenta de chorar a perda de alguém querido, de sentir saudade, de se revoltar. E não, o dinheiro não vai te salvar disso, cara. Não, eu posso falar por experiência própria. Ter dinheiro não vai me fazer me sentir melhor sobre aquilo que eu já perdi. E as pessoas que já perderam, ter dinheiro não vai simplesmente apagar a dor. Sair por aí, pegar um monte de mulher, ser rico e famoso, ser um playboy bilionário não, isso não vai te ajudar em nada, cara. Não, a dor tá lá, ela continua lá. E o Batman, por que ele é um herói? Cara, ele viu o seguinte, ó, a sociedade tem um problema, meus pais morreram. A gente sabe que alguém mandou com que o Thomas Wayne e a Martha Wayne fossem assassinados. Foi assim, não foi por acaso. Fizeram parecer que foi, mas não foi. Um problema de mando, de corrupção, de assassinato. Mas pra ele, mesmo que seja um latrocínio ou um assassinato, não importa, dói do mesmo jeito. O motivo de você cometer um crime bárbaro desse é bobagem. Porque não importa qual é o motivo que você fez pra tirar alguém que a outra pessoa amava. Não importa. Assim, se for fútil, é idiota. Você fez isso por dinheiro, você fez isso porque alguém mandou, você fez isso porque dava pra fazer, foi cruel? Foi. Então, é um motivo torto, é besta, é idiota. Isso aconteceu com ele. E ele sofreu isso, e mesmo ele tendo recurso e tal, passar em psicólogo, tinha um Alfred ainda que cuidou dele como um pai. Mas assim, o que ele decidiu fazer? Por que o Batman é um herói? Ele viu que a sociedade estava dessa maneira e ele quis fazer alguma coisa a respeito. Então, ele treinou, ele se dedicou, ele derramou suor, lágrimas e sangue para que ele pudesse ao menos ter um pouco de poder para impedir que outras pessoas vivessem a dor que ele viveu. É por isso que ele sai de noite para caçar bandidos, ao invés de simplesmente ficar numa balada pegando uma mulherada, gastando dinheiro. O cara simplesmente decidiu usar tudo que ele tinha, que ele poderia aprender, que ele poderia arrecadar para si mesmo, para melhorar a si mesmo, e literalmente dar o seu sangue, a sua carne, os seus ossos quebrados, suas lágrimas, seu suor, para salvar as pessoas. E o mais incrível, que a maioria dos bobões que não conhecem o Batman não sabem, não é só isso que ele faz, não. O cara é um filantropo absurdo. O cara tem orfanato, hospital, o cara emprega muita gente, faz ação social. O dinheiro todo que ele tem não fica só pra comprar um Batmóvel e bugiganga. Não, cara.
boa parte dessa grana que ele tem é investida em coisa social. O Batman, ele tem um histórico de atender a sociedade, não só aparecendo de madrugada, sentando porrada em criminoso vagabundo que tá tentando matar um pai de família. Não, ele literalmente ajuda todo mundo. Ele é um grande exemplo de filantropia pra Gotham, não só pra Gotham, mas pro mundo todo. Se parar pra pensar, só o fato dele tá financiando a Liga da Justiça, que salva pessoas de catástrofes e outras coisas, ele é muito mais heróico, porque ele podia estar preocupado consigo mesmo, e o cara literalmente está criando um jeito de mandar o Flash lá para a erupção vulcânica, não sei na onde, um terremoto, um desastre, ou para lutar contra um vilão que apareceu ali no cafundó do Judas, às vezes no espaço. Ele está salvando a vida de pessoas não só na Terra, não só em Gotham, mas no mundo todo, às vezes em outras partes do universo. E esses recursos vêm dele. E ele não precisa fazer isso. Ele faz porque ele prefere se doar, não só o seu corpo, o seu suor, o seu sangue, que ele literalmente derruba bastante por aí, como os seus recursos. Ele faz de tudo pra ajudar. Então, assim, diferente do que alguns acham, que ele é só um playboy que bate em bandido ralé, não, o cara vai atrás de todo mundo, salva gente de ataque terrorista, vai atrás de juiz corrupto, vai atrás de policial corrupto. Ele não dá brecha pra ninguém, ele tenta fazer o máximo. Ele sacrifica o máximo daquilo que ele pode, até o que ele não pode ele sacrifica também, em prol da humanidade. Isso é um gesto de empatia, de amor e de carinho para que as pessoas não sofram o que ele sofreu. Cara, o Batman é um dos heróis mais humanos que tem, não porque ele não tem poderes, mas porque ele se sacrifica e sacrifica tudo que ele pode, tudo aquilo que é melhor para a sociedade, para a humanidade como um todo, para o mundo, para o universo. E ele faz isso de bom grado, ele faz isso porque ele é um herói. Ser herói é isso. E, cara, gente, sem o Batman, por exemplo, se o Batman não existisse, tem várias histórias que contam isso, o mundo simplesmente seria uma merda. Tanto que mais pra frente, até no própria animação da Liga da Justiça, que até que passava no SBT, a gente descobre que o pensamento dele faz sentido e não é só dele, não. A própria Amanda Waller não consegue mais enxergar o mundo sem o Batman. Logo teria de se aposentar ou alguém daria, enfim, um jeito de matá-lo. Pensar no mundo sem o Batman seria inaceitável. Então eu decidi fazer um novo. Apesar de toda a fachada agressiva, eu nunca conheci ninguém que pensa tanto no próximo quanto Bruce Wayne. Fora talvez você. Não só porque ele bate em batedor de carteira, não, porque ele faz de tudo, ele cuida de muita coisa, de muita gente. O dinheiro dele não fica só pra ele, o seu esforço não é só por si. Ele salva pessoas em toda parte do canto do planeta e, se precisar, do universo, já que ele é literalmente o cara que financia a Liga da Justiça. E se a Liga salvou uma galáxia, se salvou o mundo, se salvou o universo, isso só aconteceu porque o Batman existia. E ele se sacrificou para que isso acontecesse. E sacrificou não só bens materiais. Ele tá junto, ele luta, ele vai pra cima. Ele é um dos caras com maior força de vontade, maior garra, maior perseverança que existem. Não só na DC, mas em toda a ficção. Não é à toa que o Batman é idolatrado e amado por muita gente, porque ele é um exemplo foda de herói. E assim, as pessoas deviam valorizar mais isso, porque o que ele faz... Gente, tenho certeza que a maioria de vocês que ganhasse na Mega Sena, amanhã não estaria, sei lá, vestindo uma roupa lutando contra o crime. Mesmo que se você pudesse treinar, você não faria isso. Mas o cara faz, e ele tenta fazer de tudo para melhorar a sociedade como um todo. É um sacrifício. E ele tenta melhorar não só a vida das pessoas que são comuns, não só a dos heróis também, que ele é um herói que ajuda outros heróis, como também até os vilões. Quantas vezes o Batman estendeu a mão, ofereceu ajuda e se compadeceu de alguém que estava fazendo uma coisa errada. E ele entende de dor, ele entende daquilo que é errado e ele tenta fazer aquilo que é certo. Porque fazer aquilo que é certo não é o caminho mais fácil, mas é o que precisa ser feito. E é por isso que ele é um herói, e é por isso que ele é extremamente humano. Meu, tem várias histórias, por exemplo, ele se compadecendo com o Mr. Freeze e a história da mulher dele que tem uma doença.
Tem histórias dele se compadecendo com a Harley Quinn, com a Arlequina. Cara, até com o Coringa, o Batman ele já olhou pro Coringa e tentou restaurar a humanidade dele. Não uma ou duas vezes, uma história especial ou outra. Tem animação sobre isso, mas assim, várias vezes ele olha e ele não mata, ele tenta não passar do limite, ele tem uma regra rígida, moral, porque isso é necessário para ele manter a sua própria humanidade, porque ele acha que a humanidade pro Batman é aquilo que é bom. Ele tenta ser o lado bom da humanidade, ele tenta ser o lado moral da humanidade, ele tenta ser ético, ele tenta ter empatia, amor ao próximo, ser piedoso, não ser cruel. Ele poderia simplesmente virar um assassino. Ele tinha dinheiro pra isso. Ele poderia simplesmente sair explodindo por todo mundo, fazer uma armadura, dominar um país. Sei lá, podia fazer o que ele quisesse. Ele tem recurso pra isso, ele tem inteligência pra isso, ele tem planos pra isso. Mas os planos, as habilidades dele, a inteligência, o seu corpo, sua alma é dedicado inteiramente em salvar a sociedade por empatia, por amor às outras pessoas. Num sentido de proteção para que elas não sofram o que ele sofreu. Batman é um herói incrível que ele se dá por todo mundo. E não é pouco, ele faz isso sem precisar ter um superpoder. Ele não é um Homem-Aranha, ele não tem força extra, ele não é veloz, ele não escala a parede, ele não tem habilidades mágicas, ele tem um anel do Lanterna Verde, que também são seres humanos normais, só que o anel é uma coisa muito poderosa, ele não tem nada disso. Ele tem o seu intelecto, ele tem os seus recursos financeiros, ele tem as pessoas que ele fez contato, seus amigos, seus parceiros. E ele vai fazer de tudo para tentar tornar o mundo um lugar melhor, para que uma outra criança de 8 anos não sofra aquilo que ele já sofreu. Essa empatia que ele tem pelo próximo torna o Batman um dos heróis mais humanos que tem. Então não dá para descartá-lo como se ele não fosse ninguém, porque ele é sim um cara extremamente humanizado, um cara extremamente humano. E de fato um dos heróis que mais se preocupou e ainda se preocupa nas histórias com toda a sociedade. Ele não consegue simplesmente deixar pra lá. E esse fato dele não conseguir dar as costas pros problemas das outras pessoas e tomar as dores delas pra si mesmo é que faz do sacrifício dele heróico. Spider-Man. Chegamos aí no favorito de muita gente como o herói mais humano que existe entre os heróis. Falando de Marvel, DC, de Imagem Comics ou etc. E assim, a gente tem que concordar que o Spider foi escrito e desenhado para ser bem urbano, para ser um herói muito associável a nós, pessoas normais, porque, pô, boa parte do tempo ele age como uma pessoa normal. O Peter Parker, simplesmente, é um fotógrafo freelancer que sofre por não ter dinheiro, que sofre para pagar o aluguel, que sofre para cuidar da própria tia, tem problemas amorosos com suas namoradas, né? Não é só a Mary Jane, né? Então, assim, você tem a Gwen Stacy, você tem ele tendo um flirt como a aranha com a Gata Negra, né? Você tem histórias que vão permear com a Capitã Marvel, que é um flirt que até apareceu um pouquinho em Ultimato. O que faz o Homem-Aranha ser um herói muito humano é a sua construção. Ele é bem construído porque, assim, pra gente ter ideia, o Homem-Aranha ele não começa como herói, né? Todo mundo sabe que o início, assim, ganhou os poderes e tal, descobriu. Mais ou menos ali, sacou as habilidades, aí o que o Homem-Aranha pensou? Ah, vou ganhar uma grana, né? Beleza. Seja nos filmes de Sam Raimi ou etc, se vocês forem ler o quadrinho, o trajeto é mais ou menos esse. É o que torna ele o herói que a gente conhece mais pra frente. É o fato de que ele tem um lado ruim da humanidade também, que é um pouquinho da ganância, de olhar o seu próprio umbigo e tal, que isso não é tão heróico assim. Ganhar uma grana, né, cara, com o poder que eu ganhei. Só que esse lado egoísta, esse lado meio arrogante, meio ambicioso, também faz dele um ser humano, já que a gente concorda que o ser humano não é só bondade, né? O ser humano é maldade, é malevolência, tem crueldade, etc. E o Spider, ele não foge disso. Ele tem momentos de raiva, ele tem momentos de perda de controle. Isso acontece não só nos quadrinhos, mas tem animação, tem até em filme. Homem-Aranha 3 não deixa isso escapar. Ele realmente foi o Homem-Aranha 3, o No Way Home.
Ele tem uma parte que, assim, a gente vê como o Peter Parker é um ser humano. Ele sofre a perda, ele sofre com aquilo e ele tem a sua fúria, ele tem a sua raiva e ele vai descontar, ele vai perder a cabeça como qualquer pessoa perderia. Só que o que acontece com ele, basicamente na sua jornada, é que enquanto ele ganhava dinheiro e tal, seja lá com as lutas ou etc, dependendo da versão que você estiver assistindo ou lendo, ele simplesmente ignora que ele pode fazer alguma coisa pela sociedade e deixa um criminoso escapar. E esse é o grande pecado do Peter Parker, que depois o fez se tornar um ótimo Homem-Aranha, né? Ele acaba perdendo alguém muito especial por isso. Agora cai fora daqui. 100 pratas? O anúncio dizia 3.000. Leia com atenção, cabeça de teia. Ele diz 3.000 por 3 minutos. E aos 2 você ferrou. Por isso, eu lhe dei o 100 e tá de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ei! Ele roubou a fêmea! Pega esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Valeu! Qual é a tua? Deixou o cara escapar! Cerquem ele na portaria e chamem a polícia! Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Vamos pegar um exemplo mais vivente aí, que seria, por exemplo, no Sam Raimi, no Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Ele vai lá, luta, tal, o cara não é muito honesto com ele, não dá o dinheiro do prêmio que ele realmente deveria ter ganho. Aí o cara sofre um assalto e ele tinha poder para impedir aquele assalto. Ele tinha poder para salvar aquela grana e impedir uma coisa errada, de fazer um bem para a sociedade, porque você parar um criminoso é bom. Você está salvando uma parte da sociedade fazendo isso. Porque, querendo ou não, o criminoso está cometendo um delito pensando só em si próprio, só em si mesmo. Só que aí vem aquele detalhe, você que não faz nada, você que vê uma coisa horrível acontecendo e cruza os braços e fala: não é problema meu. Quem disse que é problema meu? E deixa isso escapar? Bom, aí entra o que o tio Ben disse ao nosso querido Peter Parker. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que essa frase pode ser muito bem estruturada que, bom, não precisa ter um grande poder para você ter uma boa responsabilidade. Você já tem responsabilidade por tudo que acontece ao seu redor. Seja no caso do Spider, que tem um grande poder, a responsabilidade sobre ele pesa mais, e é isso que faz ele sofrer bastante. É isso que dá um sofrimento enorme dele ter perdido o seu tio Ben. Porque assim, ele tinha poder para impedir aquele assaltante, botá-lo na cadeia. É uma pessoa perigosa a menos. Uma pessoa que ia estar presa ao invés de estar cometendo crime. É responsabilidade. Você deixar um criminoso solto, você simplesmente fala: não, vamos deixar esse cara solto aí, é uma responsabilidade do cacete. Tanto que assim, pra mim, o cara que solta criminoso, tudo bem, vamos deixar ele solto, é bandido também, devia estar preso. No mínimo, é um câncer pra sociedade o cara que faz isso. E o Peter Parker percebe isso no momento que ele comete esse erro, e isso o aflige certeiramente, porque o criminoso que ele deixou escapar foi responsável, ou um dos responsáveis, pela morte do seu adorável tio Ben. E a frase que o glorioso Ben Parker disse ao Peter Parker vai permear na sua cabeça, não só naquela realidade, mas em várias outras, porque ele vai repetir essa frase para muita gente. Porque a responsabilidade não é só porque vem de um grande poder, ela tá aí para todo mundo. E ele simplesmente não foi responsável no momento que ele deixou aquele criminoso escapar, e aquele criminoso matou seu próprio tio. Ou seja, o seu egoísmo, o seu lado humano, que é falho, o ser humano é falho. A sua falta de empatia com o próximo que sofreria um assalto, ou com o cara que estava sofrendo, a falta de empatia com aquele cara, também era uma falta de empatia com alguém que ele amava, que era o tio Ben. E o tio Ben se foi por causa disso.
Então a gente entende que esse sofrimento do Homem-Aranha, principalmente com o Peter Parker, é uma coisa que está enraizada na humanidade, da gente saber que temos responsabilidades no nosso dia a dia, seja no seu trabalho, seja como um ser humano, você de repente conhece alguém que precisa de ajuda e você tem o poder de ajudar, você deveria ajudar. Essa é a lição que os quadrinhos nos dá. Você deveria fazer alguma coisa, você tem poder sobre isso, você pode fazer, faça. Você pode fazer alguma coisa? Tente ajudar, tente ser bom. É o Tio Ben tentando restaurar o lado bom da humanidade no Peter. Mas, naquela época, o Peter não entendeu a mensagem. E deixou o cara fugir, e isso custou muito caro pra ele. E esse sofrimento de perda, de ser irresponsável e perder alguém que amamos, às vezes bate forte na identificação das pessoas. Putz, eu podia ter feito alguma coisa em relação àquilo, não fiz, e aí deu merda. E assim, não é só isso que faz do Spider-Man um dos heróis mais humanos que existem. Porque esse sofrimento, que a empatia que ele passou a ter muito mais, porque é uma lição de empatia, infelizmente a morte do Tio Ben, mas gerou no Peter aquela sensação de que, eu posso fazer mais, eu devo fazer mais. Se eu posso, eu vou fazer, é a minha responsabilidade, eu tenho um grande poder. E por grande poder, gente, não entendam que só o poder de soltar teia e pular pelos prédios e grudar na parede. Não, o grande poder que ele fala é simplesmente você poder fazer alguma coisa. Por exemplo, você tá lá com... tá sobrando, sei lá, comida, você comprou um lanche e tal, e você tá no seu carro e você não vai comer aquele lanche, não. E aí você vê um morador de rua pedindo comida, você poderia ajudá-lo? Cara, é uma responsabilidade. Você não é obrigado a fazer isso. O cara... assim, não é o seu filho, não é sua responsabilidade. Mas você pode ajudar. É um poder, você tem o poder de fazer o bem ao próximo, você deveria fazer. É isso que o Peter aprende, é isso que humaniza ele. Porque ele entende que ele poderia fazer mais pelas pessoas e é isso que ele vai fazer sendo o Spider-Man. Só que ser o Spider-Man não é fácil. Por quê? Porque a gente tem o JJ Jameson enchendo o saco dele por um trauma do próprio JJ que não tem nada a ver com o Homem-Aranha. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Isso é muito pouco. Então venda para outro. Senhora, sua esposa disse que o piso está fora de linha. Mande ela pôr um tapete lá. Sente-se. Me dá isso. Posso pagar 300. Pagamento padrão de freelancer. Rasgue a primeira página e põe essa foto no lugar. E a manchete? Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fotos exclusivas do Clarim. Ameaça? Ele protegeu aquele carro forte. Deixa eu falar, Nanico. Você tira as fotos e eu faço as manchetes. Tá? Você concorda? Sim, senhor. Ótimo. Mas ele tem um trauma e tal, e ele acaba pegando no pé do Homem-Aranha, e o Peter acaba sofrendo as consequências porque ele trabalha pro JJ. E assim, ele vai ter problema de relacionamento, vai ter problema de aluguel, sua tia vai adoecer, sua tia vai precisar de dinheiro, e ele não é um cara rico. E a Marvel tem uma mania dos escritores do Homem-Aranha de nunca deixar o Homem-Aranha crescer, né? Ele sempre vai ser um herói jovem com problema de adolescente, o que eu acho meio besta. Até porque algumas edições, por exemplo, eu acho que foi no Superior Homem-Aranha, que tava no Dr. Octopus no corpo do Peter, e ele simplesmente funda uma empresa. O cara é um gênio, ele tem conhecimento, e assim, o Peter pode fazer isso. Se eu tiver enganado, ele deve ter feito isso em algum outro momento. Porque o cara, ele construiu um lançador de teia, ele tem noções de como criar aquela fórmula, ele poderia abrir uma empresa só de cabos de aço feitos com a teia. Claro que você daria uma pista enorme de que ele é um Spider. Mas assim, poderia ganhar muito dinheiro com o conhecimento que ele tem. E não precisava ser um Homem-Aranha, mas ser um Homem-Aranha é um grande poder. E ser um Homem-Aranha é uma grande responsabilidade. E assim, ele sofre por quê? Porque ele poderia fazer da vida dele muito melhor? Poderia. Mas ele está preocupado com a responsabilidade que ele tem com as outras pessoas. Com a empatia que gerou a morte do Tio Ben, que ele tem para com os outros cidadãos de Nova York. Para com outras pessoas, não só em Nova York, mas em todos os lugares que ele vai, onde ele é necessário. Seja na Terra, ou seja no espaço, seja ajudando os Vingadores, ou seja ajudando o Quarteto Fantástico. O Homem-Aranha já foi para muitos lugares diferentes. Ele já foi passar uma temporada com os X-Men,
ele já ajudou mutantes, ele já lutou por muita coisa contra muito vilão diferente e muita gente muito mais forte do que ele. E assim, ele é muito humanizado porque ele não é só bom, ele não é um escoteiro azul, como por exemplo o Capitão América ou o Superman. Não, ele não é só o lado bom, ele tem um lado que às vezes ele tá de saco cheio e ele... cara, eu não vou fazer isso e... pum. Só que ele continua tendo um grande poder e responsabilidades que ele atribui a si mesmo por empatia, por amor ao próximo. Por olhar a sociedade e achar que ele poderia fazer dela um lugar melhor para as pessoas viverem, pensando nas outras pessoas que estão ao seu redor e além do seu redor. E é isso que faz dele um herói incrível, porque ele tem uma característica que todos os outros heróis que a gente falou aqui também tem, que é o auto-sacrifício. Ele vai dar sangue, ele vai dar ossos quebrados, ele vai se doar, ele vai ralar muito, vai suar muito, vai sofrer muito para salvar as pessoas, para fazer o que é melhor, não só para ele, não só para os seus amigos, não sendo egoísta, mas tendo responsabilidade com as outras pessoas, pelo poder que ele tem, seja ele dádiva do universo ou um mero acaso. Ele entende que aquilo que ele tem que ser utilizado para o bem, mas deveria ser utilizado pelas outras pessoas, e é por isso que ele sofre. E é tão interessante a gente lembrar, por exemplo, por que muita gente gosta do Homem-Aranha de Sam Raimi, que é feito pelo Tobey Maguire. Porque o Peter Parker do Tobey Maguire só se lasca. Gente, a vida dele é terrível. E a gente vê esse sofrimento onde ele tem que ser o Homem-Aranha e ele meio que tem um dilema com o seu amigo, o Harry Osborn. Isso acontece no Espetacular Homem-Aranha também, mas no do Peter fica muito mais explícito, que ele tá sofrendo com falta de grana, tá sofrendo com o fato de que ele é o Homem-Aranha e o inimigo dele é pai do melhor amigo dele. E às vezes o próprio Norman Osborn age como uma figura paterna pro Peter, às vezes querendo ou não, mas tem uns lances assim. E ele entende que ele deveria salvar até os vilões de serem vilões, de serem pessoas horríveis e tentarem ser pessoas melhores. E quando ele tá de saco cheio, ele tem humanidade suficiente pra falar: foda-se essa merda. Como ele já bateu no próprio Capitão América, já socou o rei do crime, assim, do rei do crime pedir arrego. Porque ele é muito forte. Ele tem muito poder pra isso. E mesmo tendo todo esse sacrifício, todo esse lado sendo o herói, ele vai ser esculachado pelo JJ, ele vai ter problemas com a Mary Jane, ele vai ter problemas com a Tia May, ele vai sofrer isso, aquilo. A vida do Homem-Aranha não é um mar de rosas. Não tem muita coisa ali que dê conforto a ele. Ele tem pessoas que são importantes para ele e assim, essas pessoas precisam ser protegidas. Seja por ele, seja pela sociedade, que deveria ser melhor e ajudar ao próprio trabalho do herói, que ele não tivesse tanto trabalho assim. Mas ele acaba tendo. E assim, por conta desse sofrimento urbano tão grave que ele tem, dele às vezes não conseguir pagar um aluguel, e é uma coisa que nós, que vivemos numa sociedade tão pesada de valores, assim, porque, cara, como eu posso dizer isso? As pessoas tomam tanto da gente, pessoas que não precisam. Eu não tô falando do cara que te cedeu uma casa pra você morar. Eu tô falando do cara que pega boa parte do seu salário e ainda te cobra imposto em tudo aquilo que você for comprar pra comer. Tô falando de uma sociedade doente, que se você tiver algum problema de saúde e precisar pagar um remédio que ele não vai te dar de graça, você ainda vai pagar um imposto lascado nessa merda, enquanto o filho da puta tá comendo lagosta no jantar com a grana que ele tirou de você e de todas as pessoas pobres. Isso não acontece só na Marvel, né? Acontece na vida real. E esse problema é tão horrível que o próprio Homem-Aranha percebe, e ele passa por isso como Peter Parker. E ao mesmo tempo, ele tem que se doar e fazer o seu melhor como Spider-Man. Porque ele não pode dar as costas para as pessoas, ele não pode fazer isso, ele tem a responsabilidade porque ele sente o peso da morte do tio Ben, e isso vai pesar na sua mente para sempre.
Então, ele tenta fazer o melhor pela sociedade, seja prendendo bandidos, seja impedindo supervilões, derrubando corporações maldosas, como já aconteceu em algumas histórias, impedindo crimes, impedindo corrupções, que já aconteceu do Homem-Aranha estar junto com o Matt Murdock, e na história ele conseguir simplesmente lascar um monte de gente que só tava fazendo merda. Ele tenta fazer isso, se doar, mesmo com todo o sofrimento que ele tem na sua vida pessoal, porque ele é o herói da vizinhança, ele tenta fazer pelo menos ali onde ele mora um lugar melhor. E não só onde ele mora, não só Nova York como um todo, mas o mundo todo, quando precisa dele, ele vai estar lá. Seja porque os Vingadores chamaram ele, precisavam de ajuda, ou os X-Men, ou o Quarteto Fantástico, não importa. A lição que ele tem, que ele passa para as pessoas é: se você pode fazer alguma coisa útil, essencial, que vá ajudar as pessoas, tenha empatia e faça. Não guarde isso, não. Não pensa só em si. Tenta fazer algo pelo próximo. É benevolência, é piedade, é misericórdia com o sofrimento que as pessoas menos favorecidas têm. E é isso que faz ele parecer tão empático, tão heróico. Por último, mas não menos importante, o Homem de Aço, Superman. Aí algumas pessoas falam: mas o Superman não é nada humano. Já vi gente fazer esse tipo de argumento besta. Principalmente os caras que eram mais fanboy da Marvel, soltava coisa do tipo assim: o Homem-Aranha é muito mais humano porque ele sofre, ele se lamenta, porque ele apanha bastante e tal, e o Superman é invulnerável. Gente, isso é bobagem niilista, né? Porque assim, a humanidade a gente já sabe que não é só sofrer, gente. Se fosse assim, então, meu Deus, a humanidade seria uma coisa tão horrível. Aí eu ia concordar com os vilões. Termina isso aí, vai. Então, assim, a humanidade não é só sofrimento. A humanidade é uma coisa muito maior que essa. Mas vamos relembrar aí. Eu sei que todo mundo já conhece de cabo a rabo a história do Superman, mas só pra gente contextuar. Você é um sobrevivente de um planeta que não existe mais, ele foi destruído. Você é o único sobrevivente, entre aspas, porque você não conhece nenhum outro. E isso dá muito pano pra manga pra outras histórias, porque o Superman, sempre que ele vê alguém muito parecido consigo mesmo, em várias HQs, em várias animações e outras histórias, ele talvez pensa: pô, será que é mais um sobrevivente da minha raça? Às vezes não, às vezes até é, já aconteceu de ser. Mas o lance é que, assim, ele já vem de uma tragédia. O cara, ele não é um príncipe vindo dos planetas Saiyajins. Ai, nem vou falar de onde é essa referência idiota aí. Tem gente que não conhece a história do que ele fala, mas o lance é que ele vem de uma tragédia, e não uma tragédia simples, é uma destruição planetária. Gente, é um genocídio. O Superman, a sua origem, é um genocídio. Morrem praticamente todos os kryptonianos. Sobrevive um ou outro. Dá pra contar no dedo o tanto de kryptoniano que sobra depois que Krypton explode. E nem todo mundo que sobrou é bondoso. O lance é que, bom, enquanto bebê ele não sabe disso. Ele não faz ideia. Então a infância do Superman é maravilhosa. Ele foi adotado por pais amorosos, muito, muito carinhosos, que cuidaram dele com todo o amor possível. E uma compreensão e uma empatia para aquele outro ser vindo do espaço. Que assim, gente, não existem muitos personagens mais humanos, no sentido bom da humanidade, do que Jonathan Kent e Martha Kent. Se existe humanidade no Superman, 90% dela, ou mais, vieram dos seus pais terráqueos, Jonathan e Martha Kent. Esses caras adotaram um ser e o escondeu, porque assim, é um bebê vindo do espaço. Poder entregar pro governo e falar: "Dan, isso não é problema meu". Não. Lembra da parte do Homem-Aranha? Se você pode fazer uma coisa boa, vai lá e faz. Eles adotaram a criança,
cuidaram dela, deram amor, carinho, ensinaram a vida para essa criança. E quando essa criança começou a desenvolver poderes, não rolou o que rola em Brightburn, né? Que é aquela versão do filme onde existe um, entre aspas, Superman criança maldoso. Não. Você até assistindo aquele filme, dá pra você perceber que o problema daquela criança era a criação idiota. Era a falta dos pais terem um pouquinho de cabeça. O lance é que a Martha e o Jonathan criaram Clark para serem um homem de bem. Assim, um homem muito de bem. O cara foi criado de uma forma tão carinhosa, tão estruturada, tão tradicional no sentido de criar boas pessoas, de ter uma boa estrutura familiar, tão completinha, tão fofa, que ele, quanto criança, era uma criança feliz. Nem imaginava que ele veio do espaço, alguma coisa do tipo. Enquanto criança, ele cresceu uma criança saudável. E aí os problemas foram acontecendo, foi tendo bullying, coisa normal, vivendo coisas da terra. E os seus pais ensinaram uma moralidade, uma ética, que assim, é um bagulho que a maioria dos pais hoje em dia não faz nem ideia de como ensinar isso aos seus filhos. Jonathan e Martha conseguiram ensinar isso perfeitamente. Seja porque eles moram numa fazenda, numa cidadezinha do interior, ou seja pela sua criação religiosa da Martha e do Jonathan, ou seja porque eles são tão bons assim, mas são pais tão bons, são pessoas tão amorosas, que eles criaram um filho de uma forma muito carinhosa, muito perfeita, com disciplina, com amor, com respeito. Não só o respeito que você tem ao pai ou à mãe, mas o respeito às outras pessoas, com empatia, com valores morais. Cara, o Superman, ele foi criado de uma forma onde ele cresceu com tudo que ele precisava para ser um ser humano incrível. Ou seja, Jonathan e Martha Kent são a principal razão da humanidade do Superman. Isso é um fato. Assim como o próprio tio Ben e a tia May são as razões do Peter Parker ser uma pessoa tão bondosa. Criação. É isso. É estrutura. É o amor, é o carinho, é a disciplina, é você ensinar o respeito. E, gente, quando eu tô falando assim sobre estrutura, disciplina, carinho e tal, etc., eu não tô pregando nada conservador, não. Relaxa, tira a cabecinha disso. Tô falando que o sentido básico de que respeito é uma coisa que você deve ter por todo mundo. Você tem que respeitar para ser respeitado. Você oferece respeito porque isso é etiqueta básica. Você não pode chegar xingando ou destratando uma outra pessoa que você não conhece. Você não pode ser arrogante. Você tem que ter essa estrutura chave para ser uma boa pessoa. Indiferente do tipo de pessoa que você queira ser depois. Mas para você ser uma boa pessoa, a base é essa: respeito, carinho, amor. Simples. É responsabilidade. São valores que, na maioria das vezes, são passados por uma estrutura muito bem desenhada. Pais carinhosos. Aí quando eu digo pais carinhosos, não significa que se fosse só a Martha, o Superman ia ser horrível. Não. Tanto que existem histórias onde o Jonathan sofre um acidente ou tem um mal súbito e a Martha acaba criando ele a maior parte do tempo. O lance não é a estrutura da família em si, mas o que ela prega, o que ela transfere para a criança. E o Superman cresceu assim. Quando ele ganhou esses poderes, ele tinha tanto amor, ele tinha tanto carinho, confiança, que é um outro valor muito essencial para a família, nos seus pais, que ele seguia à risca tudo que seus pais falavam. Então ele tinha poderes, ele foi descobrindo esses poderes, ele foi tentando entender o que era, o que aconteceu. Existe toda uma saga de descoberta de Superman, onde ele vai descobrir o que ele pode fazer, como ele pode fazer. E aí, tendo os valores que os seus pais deram, ele começa a pensar em como ele pode usar isso para melhorar a vida das pessoas. Que é uma coisa que seus pais têm muito medo no começo, porque eles querem o melhor pro Clark. Eles não querem que o Clark simplesmente
saia por aí correndo riscos. Não. Eles querem o filho amado deles seguro. Como qualquer pai, como qualquer mãe quer o seu filho seguro. Mas a criação dos seus pais também ensinou ele a tentar o melhor, a ter responsabilidade, a fazer aquilo que ele pode fazer pelo bem. E quando seus pais entendem que ele tem esse talento e ele pode fazer isso, ele tem o apoio da família dele. Então, assim, diferente da maioria da origem dos heróis, você tem aí o Invencível apanhando do Nolan. Você vai ter, infelizmente, Bruce Wayne perdendo seus pais logo cedo. Você vai ter aí o próprio Spider-Man perdendo o tio Ben. O Superman, apesar dele ter vindo de uma tragédia terrível, a sua estrutura na Terra era saudável, era boa, era tranquila. Tinham valores bons para que ele crescesse um ser humano incrível, pensando em ser humano, porque Jonathan e Martha Kent não criaram um alienígena. Eles não olharam para ele e viram um ser de outro planeta. Não, eles criaram como seu próprio filho, como eles criariam qualquer criança que eles adotassem ou criassem, seja humana ou não. E isso é incrível, porque assim, a grande razão da humanidade do Superman são os seus pais. É a Martha, é o Jonathan. São eles. Eles são o pilar principal do Superman ser o maior herói de todos os tempos. E assim, aí vem um detalhe incrível. A gente falou do Homem-Aranha agora há pouco. E assim, o lance do Superman é que ele é um pouco mais humano que a maioria dos heróis que existem, porque ele genuinamente se preocupa e sofre. Mas não só por si, mas por toda a humanidade. E ele tem um peso diferente, por exemplo, que o Batman tem, que o Spider-Man tem, que até o Invencível tem. O peso do Invencível chega até a ser semelhante. O tio Ben disse ao Peter que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí é o seguinte, a gente vê um peso absurdo que é ser Spider-Man, que é você ter poderes no nível do Homem-Aranha. Um peso já glorioso, incrível, gigantesco, pesado, tanto que ele sofre muito peso. Agora, qual é o peso de você ser um deus, entre aspas, entre as pessoas? Qual o peso de responsabilidade será que o Superman sente sendo Superman? Cara, uma coisa é você ser o amigão da vizinhança, outra coisa é você ser praticamente um deus. É simplesmente você pensar nos poderes que o Superman tem. Super audição, super olfato, visão, etc e tal. Tem até histórias, tem uma história incrível onde Brainiac pega os poderes do Superman. E assim que ele chega e luta com o Superman, ele cai num pântano. E ele tá com todos os super sentidos no talo. Cara, o Brainiac surta. Ele é um computador super inteligente, super controlado, lógico, ele surta imediatamente. Agora imagina você ser uma criança que cresce e tal, descobre seus poderes, e aí você vai pra cidade grande e você escuta tudo que acontece na cidade, todo grito, todo lamento, todo choro, todo desespero. Você escuta tudo, seja uma pessoa presa num carro que sofreu um acidente, a uma criança chorando porque o seu pai não chegou, ou um assalto que tá rolando ali na frente. O Superman, ele tá ouvindo tudo. E assim, se for dependendo de como você interpreta esse sentido, ele não vê só Smallville ou mais pra frente Metrópolis. Não, ele consegue escutar coisas do outro lado do planeta. Ele ouve a humanidade como um todo. O cara tem poderes de um deus. E assim, diferente de um herói urbano, onde a maioria das premissas é pegar ladrões, impedir assaltos, salvar pessoas. Quando você é um deus de pura força, resistência, velocidade, cara, não é só mais a vizinhança, nem a cidade ou o país onde você mora que é sua responsabilidade.
é o mundo todo. E isso piora, porque a maioria das vezes acaba sendo o universo inteiro, já que as ameaças que vão pro Superman às vezes vem de Krypton, às vezes vem de outros cantos da galáxia. O lance é, elas são extremamente poderosas e capazes de varrer não só a humanidade, mas outros planetas, outros mundos, outras civilizações. Por exemplo, quando ele luta com o Brainiac, ele salva várias civilizações. Não só a da Terra, não só as cidades encolhidas, não só o planeta. Ele salva várias civilizações de outros planetas. E ele acaba assumindo para si a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, de dar um novo planeta a essas pessoas, um novo lar. Porque não dá para soltar uma cidade alienígena no meio do nada assim e falar, vai, vive aí. Gente, para pensar qual o nível de responsabilidade que o Superman tem. Um pouco mais. Qual o nível de empatia ele precisa ter para ele olhar para uma civilização que ele não faz ideia de como é, que foi vítima de um super vilão. E ele tem que ter empatia por seres que não são humanos, que ele desconhece, e falar, eu tenho que dar um lar para essas pessoas porque elas precisam viver bem. Um pouco mais. Eu me compadeço por elas. Olha o tamanho da responsabilidade. E assim, a gente não tá falando mais de ser humano, a gente tá falando de alienígena de outro planeta, de uma raça desconhecida aleatória. Porque o Brainiac colecionava mundos. Vários mundos. E aí você tem vilões do nível solar, que devoram estrelas e acabam com sistemas inteiros. Você tem vilões que podem arruinar a galáxia toda, o universo inteiro. E aí, qual o segundo grande problema que acaba humanizando o Superman, que acaba fazendo ele sofrer? Ele é o símbolo da esperança. Cara, assim, você tá jogando o seu Call of Duty com sua party, ou tá jogando o seu League of Legends, seja lá, um joguinho online com seus amigos. Sabe aquela sensação quando todo mundo morre, só sobrou você e o pessoal fala assim, você é a última esperança? Dá um pezinho, né? Agora imagina que isso acontece o tempo todo com a humanidade. E aí, a gente não tá falando de um jogo, a gente tá falando da vida das pessoas. Você é o símbolo de esperança, o símbolo máximo de esperança. Você caiu, você fraquejou, você deu as costas, você foi responsável, você fez merda. Todo mundo se lascou. Cara, qual o nível de empatia você tem que ter para se preocupar com o universo todo? E ao mesmo tempo ouvir os lamentos das pessoas, ouvir tudo aquilo, as orações, as preces, e ter que tentar fazer alguma coisa útil para ajudá-las. É tipo assim, você tem o Superman não salvando as pessoas de desastres ou de assaltos, ou tentando resolver problemas, sendo Clark Kent, tentando descobrir corrupção ou outros males da sociedade normal, civil. Ele tá fazendo tudo isso e ao mesmo tempo tá ouvindo a criança que chora de fome. E sabe o que ele faz? Muitas vezes, em muitas histórias, ele vai arar o campo. O cara planta. O cara vai dar a volta ao mundo, ele vai ajudar, ele faz o que ele pode. E o que ele não pode também, ele tenta fazer, porque qual o outro problema? Ele não é um ser humano. Então assim, ele não pode chegar para uma nação e ser um ditador. Ele não pode fazer, por exemplo, que nem acontece em Injustice. Por isso que o Superman de Injustice é um Superman do mal. O Superman que eu tô dizendo pra você é o Superman canônico. É o Superman original. Esse cara, ele é muito humanizado. Ele tem que... Ele tá literalmente vendo, ouvindo e sentindo todo o mal da humanidade. Ele tá vendo todos os pecados, ele tá ouvindo todos os pecados, ele tá enxergando tudo o que ele pode. Ele tá tentando ajudar como ele pode, ele tá vendo tudo isso. E sabe o que faz ele o cara mais humano de todos? De todos os heróis? Mesmo conhecendo a face do pior da humanidade, o Superman ama a Terra, ama a sociedade, ama os seres humanos, ama a paz, ama os valores de justiça, de respeito, ama as pessoas.
E ele assim, ele sofre uma pressão tão absurda, tão colossal, que ele passa a dar valor às poucas coisas simples, assim, que normalmente os outros heróis não dão valor. Então, assim, pra ele, o sorriso de uma criança que ele ajudou pegando um gatinho de uma árvore é especial. Por quê? Porque ele tá ouvindo o choro, ele tá ouvindo o pranto, ele sabe o quanto é ruim, mas o sorriso das crianças, sabe? A satisfação de alguém te agradecendo, ele sabendo que ele fez o melhor e cuidou dessas pessoas, isso ajuda ele tanto, isso sabe? Ele valoriza tanto o que é bom, o que é moral, o que é empático, o que valoriza os mais desfavorecidos, o que ajuda o mais pobre, o que ajuda a humanidade. Ele valoriza isso tanto que não tem como dizer que esse cara não é o cara mais humano que tem dos super-heróis. Não tem como. A simplicidade dele, o fato dele ser o escoteiro azul muito bonzinho, é só um traço positivo da humanidade inabalável que ele tem, no sentido que ele tem que ser sempre imbatível. Ele não pode ouvir um assalto e se revoltar, ou um corrupto planejando um atentado, uma coisa horrível, e desistir. Ele não pode, ele é o símbolo da esperança. Pensa bem, se algumas pessoas ali ao redor depositam fé nele, no caso do Superman, não só as pessoas, não só os civis, não só os seus pais ou seus amigos, como os outros heróis, fortes ou fracos, ou especiais, ou deuses, como no caso da Diana, da Mulher Maravilha, depositam a fé nele. Ele é o último bastião, ele é a última barreira para impedir que algo horrível aconteça. Então ele tem que valorizar qualquer coisa, seja o gatinho resgatado de uma árvore, às vezes o sorriso de uma idosa que ele ajudou a atravessar a rua, ou como o Superman, ou como Clark Kent. Ele é o cara que ele vai ouvir o lamento de uma pessoa prestes a cometer uma atrocidade com a própria vida, pulando de um prédio. E ele é o cara que vai chegar junto e vai abraçar essa pessoa porque ele tá ouvindo o lamento dela. Ele é o cara que tem empatia para olhar para isso e falar: você não precisa se sentir assim, eu tô aqui. Isso é heróico pra cacete. E o mais incrível dessa história é que, assim, dentro da HQ, ele apareceu e ele disse: você é mais forte do que parece. E você ouvir isso do Homem de Aço, do cara que nessa história, que é Superman All Stars, ele tava morrendo. Assim, a história foi tão incrível que afetou o mundo real. Porque existe um depoimento de uma garota com depressão que pensava em fazer a mesma coisa. E ler esse tipo de história, esse tipo de heroísmo, saiu da ficção e afetou o mundo real. E assim, perceber esse tipo de coisa, esse tipo de empatia, mudou a vida dessa garota dos Estados Unidos. Esse depoimento é muito lindo. O Superman superou a ficção e salvou a vida de uma pessoa de verdade, porque esse tipo de problema, esse tipo de empatia, afeta todo mundo. Isso é empatia num nível que nenhum outro herói tem. Porque nenhum outro herói tem as habilidades que ele tem, ou o peso que ele carrega. É difícil dizer que ele não é o mais humano só porque ele é super forte, porque ele é invulnerável, ele não sofre a dor física. Bom, para um cara que tá tancando deuses, seja ele Darkseid ou outras coisas piores, sofre sim e morre. Infelizmente, ele pode ser morto, como já aconteceu. Mas ele é o símbolo de esperança, ele tem que estar vivo, ele tem que sobreviver, ele tem que lutar e ganhar. E ao mesmo tempo ele tem que se preocupar com um mundo frágil, onde um peteleco dele pode simplesmente devastar qualquer ser humano, inimigo, arma, qualquer coisa. Então... O Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar. Nenhum dos meus amigos desiste. Já eu tenho um problema muito diferente. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém.
Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força! Então, é só vocês lembrarem da cena gloriosa do Superman enfrentando o Avatar de Darkseid na Liga da Justiça Sem Limites. Cara, aquilo é o exemplo de como ele tem que... Ele sofre de várias formas. Ele sofre porque ele ouve tudo, ele vê tudo, ele tem que lidar com todas as pessoas, ele tem que lidar com o sofrimento de toda a humanidade, ele tenta ajudar a sociedade, ele tenta ajudar todos os heróis, ele é o símbolo da esperança e ao mesmo tempo ele tem que manter sob controle poderes divinos, acima, às vezes até dos próprios deuses que a gente tem ali na DC. Então, cara, olha o quanto esse cara precisa se segurar, se conter e ao mesmo tempo o quanto de empatia ele tem que ter pra ser quem ele é. Não é à toa que ele é o maior herói de todos os tempos. Você pode não gostar das adaptações ou do quadrinho e tal, mas é um fato inegável, a construção do personagem é maravilhosa, é lendária. Não vai existir, nem hoje nem amanhã, um outro herói tão incrível e tão humano nesse sentido de ter as habilidades que ele tem, as responsabilidades que ele tem de fazer o que ele faz. Não tem como. Eu não tô diminuindo nenhum outro herói, eu acho o Invencível incrível. Vocês verem, vocês acompanharam o vídeo até agora, vocês viram a descrição que eu dei do Invencível, do Batman, do Spider-Man. São heróis extremamente humanos, extremamente humanizados. Eu poderia falar de outros heróis que também são assim, a maioria deles é. Mas o Superman acaba ficando no topo porque a responsabilidade sobre ele, que é proporcional com grandes poderes e grande responsabilidade, a que tá sobre ele é colossal. Ninguém mais aguentaria esse peso, o peso do universo inteiro nas costas. É assim, por exemplo, pegar o Thor, que é um deus da Marvel. O Thor é incrivelmente forte, assim. É forte o suficiente para rivalizar facilmente com o Superman. Mas o Thor não vai ouvir o pranto de uma criança num beco enquanto ele tá passeando na Torre dos Vingadores. O Thor não vai sentir ou enxergar ali, olhando um pouco mais longe, o cara que tá sendo assaltado e tá pedindo a Deus pela sua própria vida. Não, o Thor tem outros poderes incríveis, mas ele não tem esse peso sobre o seu peito. E assim, ele não vê diretamente o quanto a humanidade é horrível. A humanidade é podre. Só que o Superman, ele vê e ele continua amando, tentando ser o símbolo de esperança, tentando ser o símbolo da paz. E não é à toa que você tem vários Supermans incríveis por aí, sendo os símbolos da paz, sendo o herói incrível. Pô, me lembrou até Boku no Hero, o All Might. O All Might é claramente inspirado no Superman. É um símbolo de esperança maior que todo. E aí, pra vocês que assistiram Boku no Hero, ou que leram o mangá, qual que é o maior sofrimento do All Might? O dano que ele levou? Não! O maior sofrimento do All Might era o fato de que ele precisava se manter como símbolo da paz para impedir que a sociedade caísse e as pessoas se matassem, se deteriorassem, sofressem. Para que as pessoas não sofressem, ele sofria no lugar delas e mesmo defasado ele tinha que se manter de pé. Só que aí é o seguinte, os vilões de Boku no Hero, apesar de ter uma força razoável ali, não chega nem aos pés de um Darkseid. Não chega nem aos pés do tipo de entidade que o Superman tem que peitar e se manter como símbolo de esperança inabalável. Não chega nem perto. Tanto que os autores mais pra frente entenderam quão horrível
e quão cruel e quão terrível é um Superman sem o lado bom da humanidade. Um Superman só com o lado mal. E aí você tem Capitão Pátria, você vai ter ali o Omni-Man, que no início era assim, já não é mais. Quem lê os quadrinhos sabe como isso acaba. Você percebe que ele tem uma redenção, ele já tá tendo uma redenção na segunda temporada. Você vai ter ali o Superman de Injustice, que é um Superman que perdeu a humanidade. Um Superman sem humanidade é simplesmente o maior vilão que se dá pra ter ali. E assim, por que o Superman é humano pra cacete? Porque se ele não tivesse a humanidade, não fosse o cara mais humano possível, ele seria um vilão. Mas como ele tem uma humanidade impecável no talo, ele é o maior herói de todos os tempos. E ele sempre vai ser. Gente, então assim, respeitando todos os heróis e as opiniões de vocês, mas o cara mais humano que tem, o cara que vai valorizar o sorriso de uma idosa ou de uma criança, e ao mesmo tempo ele não pode desistir, não pode ignorar as coisas que ele não consegue. E ao mesmo tempo o cara que mais vai se sacrificar literalmente, fisicamente, mentalmente, e se concentrar em fazer o bem, em fazer aquilo que a humanidade define como bom, vai ser sempre o Superman. Capitão América tem esses valores? Tem. Mas não tem um peso. O Homem-Aranha tem esses valores, o Mark tem esses valores, o Invencível, Batman tem esses valores, Diana, Arthur, na Marvel o Homem de Ferro, Thor, Gavião Arqueiro, todos eles têm esses valores incríveis, todos eles têm essa humanidade incrível, mas não tem o peso. Entendeu? O peso faz uma diferença. E aí assim, seguindo o glorioso Ben Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, quando você é um cara praticamente um deus, a responsabilidade é colossal. E só sendo muito bom, muito humano, no sentido bom mesmo, para você aguentar esse peso e olhar para a humanidade e se sacrificar por ela ainda, continuar se sacrificando. Isso não diminui a humanidade dos outros heróis, só engrandece a do próprio Clark, a do próprio Superman. Então sim, ele é o herói mais humano que nós temos. Mas essa é a minha opinião, claro. Vocês podem ter a opinião de vocês, deixem os seus comentários, comentem aí, falando, não, eu acho que o Spider-Man porque ele sofre mais, eu acho que o sofrimento faz um ser humano mais humano. Beleza, então tá empatado. Spider-Man, Invencível, Batman, Punisher, o Demolidor às vezes põe pra cacete também, o Wolverine. Todos eles sofrem pra caralho. Então só o sofrimento, não concordo, mas se você pensa assim, beleza, direito seu, não tô aqui pra ditar o pensamento de ninguém. E, gente, é isso. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, as explicações, o detalhamento dos personagens foi feito com carinho, de coração, pra vocês entenderem que os heróis são sim humanos. A humanidade deles é incrível. Seja no sofrimento, seja na glória, seja na moralidade, ou seja no seu auto-sacrifício. Não é à toa que, mesmo no mundo real, os maiores heróis de todos os tempos são aqueles que morreram por nós. Ou que estavam dispostos a fazer isso. Seja o bombeiro que entra num grande incêndio para resgatar pessoas, animais, ou um Deus que se fez carne e morrer pelos pecados da humanidade toda. Porque se for para levar em sacrifício, eu acho que esse é o mais clássico de todos aí. Um herói faz o que é preciso, o que é necessário, mesmo que isso custe muito a si. E é por isso que Spider-Man, Invencível, Batman e Superman são grandes heróis extremamente humanizados e fazem o melhor. E é por isso que nós amamos esses heróis. É por isso que eles são incríveis. Eu sei que você ama muito heróis de quadrinhos, de animes, de séries. E às vezes heróis na vida real, às vezes heróis na sua família. Você enxerga seus pais às vezes como um herói. E esse sacrifício que nós fazemos um pelo outro, pelo bem, pela responsabilidade de cuidar do próximo, dos menos favorecidos, isso é humanidade. E essa é a análise da humanidade dos heróis. Eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco.
Um último gole. Não deixem de seguir o canal Ouroboros, se inscrevam, façam um comentário, deixe seu like, compartilhe. Não faça só visualização não, faz um favorzinho, vai. Esse tipo de coisa dá um trabalho, é uma inspiração, não tem roteiro nenhum aqui. Por incrível que pareça, eu tô olhando pra tela aqui, olhando pra minha cara, vendo se eu tô muito torto. E gravando esse vídeo pra vocês. Então, essa foi a minha opinião, a minha análise lógica. Deixa de vocês, sigam o canal Ouroboros, não deixem de seguir o Dragão. E obrigado por estarem aqui e por assistirem esse vídeo. Valeu!